litigando ou dando muito problema de comportamento por não parar quieta, aí é que os pais são chamados, né? E é um grande susto, porque os pais não entendem muito. E hoje o problema, não, ao contrário da minha época, o problema não é a falta de informação, o problema é o excesso de informação. Então hoje eu tenho a impressão que todo mundo é hiperativo. Toda criança não educada, sem limites ou ansiosa é tida como criança hiperativa. E está havendo um problema, inclusive aqui no Brasil, de medicar demais as crianças, né? E não tratar e não avaliar, não fazer uma avaliação mais profunda nesse sentido. Hoje, a grande questão, eu trato mais de adultos hiperativos. A minha área não é tão infantil. Eu já trabalhei em escolas, aqui em Foz do Iguaçu, eu trabalhei em 9 escolas, num total de 5.000 alunos, e eu atendi muitas crianças com perfil hiperativo nesses 3 subtipos, o desatento, o hiperativo e o impulsivo. E ao mesmo tempo eu vi o quanto que é importante o papel dos pais com as crianças e também dos professores. Quando há um estigma muito grande, quando a criança é xingada por nomes, por apelidos, quando ela também sofre bullying dos colegas, o rendimento dela, que já é complicado pela própria questão da desatenção e hiperatividade, tende a cair muito. A autoestima de uma criança hiperativa, como de um jovem e um adulto que teve hiperatividade na infância, é extremamente frágil. Eles acordam com 1000 sonhos, com 1000 projetos, com 1000 ideias novas e dormem. Eles vão dormir, terminam um dia insatisfeitos, inseguros, e os erros são erros mínimos, por detalhes mínimos. Então eles são gênios em vários assuntos, mas eles erram por coisas bobas, né? E aí a pessoa entra num conflito de identidade. Quem sou eu? Será que eu sei mesmo? Será que eu aprendo mesmo? E aí, como ele vira o bode expiatório, ele vira o centro das atenções de uma atenção negativa por parte dos adultos, vai havendo uma rebeldia maior do comportamento dele, porque a ansiedade aumenta e os sintomas da hiperatividade aumentam sobremaneira. Posso continuar? Ah, tá bom. Só é porque eu tô falando comigo. Eu sinceramente. Assim, um pouquinho insegura de repente não está tudo claro, né? Porque o português brasileiro é um pouquinho diferente, aliás, é muito diferente, né? Um segundo ponto que eu vejo que pega mais, tanto nas crianças como nos jovens e nos adultos, é a dificuldade com a auto-organização, principalmente com relação ao tempo. Há uma defasagem muito grande com a percepção do tempo. Então elas se perdem no calendário. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: como é a sua agenda? Então, geralmente as pessoas guardam de memória, não anotam as atividades do dia, não tem o hábito de checar uma agenda, não tem o hábito de verificar uma agenda, os compromissos de cada dia, ou seja, o diário. E aí as atribuições, as obrigações vão se acumulando e chega um ponto que a pessoa perde completamente o foco nas finanças, o foco no trabalho, e começa a ver desavenças, tanto no trabalho quanto em casa também. Então, em termos de tratamento, o que eu indico e oriento, e eu foco, né, na orientação, é justamente dar condições para que tanto a criança quanto o jovem e o adulto tenham uma rotina previsível, objetiva e principalmente estável. Lares em que não há horário para nada,
em que o pai tem uma opinião, a mãe tem uma opinião e o professor tem uma terceira opinião, a criança fica desorientada. Qualquer criança fica desorientada, especialmente a criança hiperativa. Porque se cada um tem uma visão, uma opinião, isso dá direito a ela também ter a sua própria opinião. Então ela não segue ninguém, ela vai seguir ela mesma. Porque cada adulto está falando uma coisa diferente e geralmente não entende. Eu me lembro, na minha vida de estudante, eu comecei a observar que tinha alguma coisa errada, porque eu tinha facilidade para compreender coisas que eu gostava, extrema dificuldade para gravar e memorizar e compreender assuntos e temas que não me agradavam. Então, eu tinha que me trancar no quarto e ficar repetindo, e aquilo era um esforço. E eu via que os meus colegas gravavam as coisas com mais facilidade, e eu não. Eu vivia no mundo da lua, sem contar que eu não parava. Um dos problemas que eu tenho bem gravados na minha memória foi numa aula de história. Olha só que coincidência, né? A prova a gente tinha que decorar quais eram os nomes das caravelas, né, que chegaram ao Brasil. Santa Maria, Pinta e Nina. E eu não gravava o nome das 3 caravelas. Aliás, eu mal sabia o que era uma caravela. A professora não falou que era um barquinho primitivo, muito diferente do de hoje, ou seja, ela não contextualizou, né? Aí, até eu entender que caravela era um barco parecido com a canoa, mas um pouquinho maior, levou um tempo, né? Uma abstração, porque o assunto não foi ali decodificado. Depois eu tinha que gravar algo que não tinha a ver com o mundo, né? Por fim, eu me lembro que eu me tranquei no quarto, fechei as janelas intuitivamente, né? Fiquei em cima da cama e desenhei cada uma e fiquei Santa Maria, Pinta e Nina, Santa Maria, Pinta e Nina. E para não esquecer, eu escrevi na minha mão Santa Maria, Pinta e Nina. E fui até o colégio assim, decorando, porque eu já estava prestes de repetir e perder um ano. Quando chegou na prova, eu estava tão concentrada que eu esqueci de apagar na mão, né? E fui com a mão assim, e fiz a prova. O que caiu na prova? Quais são os nomes das 3 caravelas? E aí eu decorei, memória recente, Santa Maria Pintinina. E fiquei feliz da vida. Mas aí, fui levar a prova para a professora. Com a mesma mão. E aí ela recebeu a prova e viu a minha mão anotada com Santa Maria Pintinina. Anulou a minha prova e ela falou assim: você colou. E eu juro, eu não olhei a minha mão, eu nem sabia o que era cola. Ela disse: você colou. Aí foi outro problema. O que era cola? Eu não entendia porque eu não tinha colado nada na minha mão. Os hiperativos, eles têm uma compreensão muito concreta do mundo. Então, o adulto é muito metafórico. E aí eu fui punida, fui ridicularizada na frente da turma e não sabia por quê. Ora, eu tinha perdido meu dia inteiro anterior decorando, tanto é que até hoje a minha mão está limpa e eu não esqueci o nome das 3 caravelas. E me senti punida. Moral da história, eu criei uma verdadeira aversão à história, porque eu não compreendi. Eu tive a única certeza que eu não compreendia o que a professora falava. E eu fui aprender a gostar de história quando eu já estava jovem, quase entrando na faculdade. Foi aí que eu fui compreender o sentido e a importância da história. Então, esse problema da comunicação do imperativo, é muito importante que o professor seja objetivo. Eu quero isso de você. Eu quero que você decore, que você memorize o nome das 3 caravelas. Você sabe o que é uma caravela? Então, detalhar mais o conhecimento, porque como ele tem uma tendência a prestar atenção em tudo, a mente dele está saturada por estímulos
coisas que ele não entende, fica um pouco difícil de se orientar. Então, o meu